Seja bem-vindo, Luciana. Boa noite novamente. Ia pedir agora para você se apresentar e contar um pouquinho para os nossos telespectadores aqui hoje quem você é, que você trabalha. Certo. Então, muito, né, gostaria de sempre, eu sei que essa frase é meio clichê, que a gente, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, mas eu acho que uma boa forma de começar. É uma alegria muito grande fazer parte da história do Your Club. Nós estamos juntos desde o início. O meu nome é Luciana Baraba, conforme você já disse. Eu trabalho hoje, né? Na verdade, eu tenho três blocos de trabalhos um pouco diferentes. Eu tenho a Baraba Advocacia, que é um escritório voltado para proteção e regulamentação de negócios. Então, a gente trabalha adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, contrato, registro de marca, proteção patrimonial, adequação trabalhista, enfim, todo esse leque aí de regularização e proteção de empresas. Nós temos esse pequena comunidade que está nascendo, que é a Roda de Negócios da Baraba. A gente começou com um encontro semanal, daí conhecemos o Felipe, e quando o Felipe entrou na roda de negócios, ele começou a fomentar a questão da Your Club, então nós estamos lá desde o primeiro momentinho, e somos a comunidade de teste do Felipe, né? A Your Club já está rodando para nós. E eu também trabalho hoje, sou sócia, né, de uma integrante também da Roda da Gersimara, numa empresa chamada Via Negócios, em que nós organizamos treinamentos presenciais aqui na nossa cidade. Então, Uhum. o meu escopo de trabalho eu acabo estando envolvida com esses três negócios, e isso veio de um movimento que, inclusive, também aconteceu com o Felipe. Na Uhum. última reunião da roda de negócios que nós tivemos, o Felipe fez uma apresentação e ele teve um texto muito honesto, assim, que ele fez lá, que diz respeito à busca de propósito. E ele estava Sim. nos contando isso, que ele está com 34 anos e toda a história dele e tal, e que agora ele tinha entendido mesmo que o legado que ele gostaria de deixar na Terra aí diz respeito a essa questão do autodesenvolvimento, tanto individual como coletivo. E foi interessante ele trazer essa discussão para nós, porque eu comecei a me fazer a mesma pergunta, assim, sabe? Qual que é o Uhum. meu propósito? Qual que é o legado que eu quero deixar? E no meu caso, eu já tinha descoberto isso antes, não era uma novidade, mas foi interessante quando ele trouxe, porque sabe quando você organiza a fala? Sei, E, sei. e eu entendi que realmente o meu propósito tem a ver com fazer conexões. Eu acredito em vendas, eu falo, né? Quando me perguntam por que eu empreendo, e a minha história me conta, né, que eu não tenho nada a ver com empreendedorismo, eu fui funcionária pública, servidora pública, eu fui concursada a minha vida inteira. Sim. E por que eu comecei a empreender? Exatamente porque eu comecei a entender que vendas era a forma que nós tínhamos para ascender profissionalmente. Então, Uhum. se eu consigo desenvolver habilidades, se eu consigo cuidar melhor da minha família, se eu consigo enriquecer o país, uma das formas de fazer isso é através de vendas. E, Uhum. naturalmente, para vender, eu preciso de toda essa estrutura que o empreendedorismo traz. E então eu comecei a me ver nessa questão toda e eu fui entendendo que a minha habilidade maior, ela está em conexões. Eu conheço a Ana Beatriz, eu entendo o perfil dela e daqui a pouquinho eu vou estar falando dela para outras pessoas e conectando tudo isso. Eu acho, então, o meu propósito, pegando aí o gancho que o Felipe abriu na nossa última apresentação, tem a ver com isso, de fazer conexão. Acho que é isso que eu quero fazer e é isso que eu quero falar pelo resto da minha vida, o tempo todo, e que eu não canso de falar. É muito bom, né, quando a gente encontra o propósito, quando a gente pensa, nossa, acho que é para isso que eu tô É, aqui, para isso que eu vou auxiliar as pessoas. Acho que é é muito para isso que legal eu quando isso sirvo. acontece. É, Isso. Acho que é uma questão que cerca a gente tanto tempo da nossa vida, né? E acho que quando a gente descobre
realmente revolucionário para nós, né? E a gente demora para. Ah, sim. São perguntas que. Tanto é que a história do Felipe nos conta que ele tem 34 anos, né? E eu tô com 43. E se a gente for conversar com outras pessoas, não é difícil, porque a gente é muito nebuloso para nós, sabe? Sim. E aí tem a necessidade que você tem de fazer uma atividade para poder ter o seu sustento. Enfim, tem tanta coisa envolvida, mas até o ponto que você fala, cara, eu tenho uma amiga que ela deu um conselho muito bom. Eu vou compartilhar isso aqui porque eu acho que cabe para todos nós, que era o Sim. seguinte. Quando eu fui empreender, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. E aí, era um parto cada vez de fazer conteúdo, né? Muito poucas pessoas têm facilidade com isso. A maioria de nós sofre um pouco. E eu lembro daí eu comecei meu Instagram como especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu falei de registro de marca. Depois eu falei de consultoria de adequação jurídica. Tinha tudo, sempre teve a ver com o que eu fazia, mas eu não tinha clareza do formato que eu ia falar sobre esse assunto. E aí eu ia conversar com ela. Ela era bem... Sabe aquelas amigas que falam a verdade pra gente? Aquela sinceridade que a gente precisa, né? Exato. Que é ruim, mas é bom. Pronto. Eu ia conversar com ela e ela falava assim pra mim, Luciana, o que você vai falar o dia inteiro que você não cansa? É isso que você precisa se perguntar. Quando você pensa em conteúdo, você tem que pensar nisso. O que você poderia falar o dia inteiro e você não cansa? Aí eu comecei a me perguntar isso. Cara, eu canso de falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Eu canso de falar registro de marca. Eu canso, mas eu não canso de falar de empreendedorismo. Eu não canso de falar de desenvolvimento. Então, pronto, a minha pegada provavelmente vai estar nesse caminho. E foi o que eu fui me achando. E aí, depois que eu fui me achando, esses negócios foram se materializando. Porque daí o meu olhar, ele abriu para essas possibilidades. Porque empreender nada mais é do que você resolver problemas. Sim. Então, eu identifiquei um problema e eu tô lá. É isso. Mas até chegar nesse ponto, teve vários idas e voltas e tudo mais. Eu ia até te perguntar sobre qual você acha, né, que foi essa virada de chave na sua vida. Tanto de você sair como funcionário público ou até fundar a roda de negócio, qual você acha que momento ou situação você falou, essa situação que mudou mesmo? Você acha que foi esse conselho da sua amiga? Não, esse conselho da minha amiga ele veio um pouco depois. O que eu entendo, assim, pelo menos é o que aconteceu comigo e é o que acontece com algumas pessoas que eu observo isso em volta. Tudo tem a ver com o que a nossa mente alcança. Porque a minha criação, eu sou filha de produtor, o meu pai tinha terra, meu pai é falecido, mas ele tinha terra, e minha mãe era funcionária pública. E aí meu pai ficava no sítio durante a semana e minha mãe ficava na cidade porque ela era funcionária, então a gente ficava com ela na cidade e meu pai vinha no final de semana. Então eu fui educada para fazer concurso público, porque no conceito da minha mãe, essa possibilidade da gente fazer um concurso, ter estabilidade, conseguir comprar uma casa, ter carro e viajar uma vez por ano, era o mundo ideal, assim. Ela nunca falou isso diretamente, mas eu tinha isso muito presente, de que se eu conseguisse alcançar isso na minha vida, eu teria alcançado aquilo que minha mãe planejava para mim e ela ia achar que eu estaria feliz assim e ela também estaria. E eu fiz isso, eu fiz um curso técnico, eu fiz um concurso desse curso técnico, trabalhei 12 anos nesse órgão, que era um órgão de fiscalização, e nesse período eu fiz faculdade de Direito. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu comecei a estudar para a OAB. Quando eu estava estudando para a OAB, surgiu um concurso de procuradora, que é o município que eu moro hoje. E eu fiz esse concurso de procuradora e passei. Então, eu saí de um concurso público estadual e fui para um concurso público estadual, municipal, de procuradora.
E para mim, estava tudo certo. Eu financiei minha casinha na Caixa Econômica, eu comprei meu carrinho, viajava uma vez por ano. E eu achei. Só que, quando isso aconteceu, eu comecei a perceber, e esse que é a virada de chave que eu acredito, sabe? Eu comecei a me Uhum. questionar. Falei, cara, mas eu tinha uns 38 anos, mais ou menos, nessa época. Falei, cara, mas é isso. Tipo, o máximo que eu vou trabalhar 30 anos aqui, aí eu vou me aposentar, Uhum. e é isso a minha vida? É isso que eu vou ter realizado? E aí eu Você comecei estava a seguindo muito um roteiro, né? seguindo Tava... muito exato, e dentro de uma mentalidade que tava lá, que eu não sabia por que essa mentalidade estava. Inclusive, Uhum. o Olavo de Carvalho, ele tem uma colocação, eu não conheço todo o conteúdo do Olavo de Carvalho, mas vi os videozinhos dele, e tem um vídeo que ele fala uma coisa que é muito legal, que a gente precisaria questionar todas as coisas que nós acreditamos, para a gente poder entender quando é que aquilo foi colocado na nossa cabeça. E eu Uhum. comecei a questionar isso, porque eu tinha todas as falas de crenças limitantes em relação a vendas. Então eu falava, se eu precisar vender alguma coisa, eu vou morrer de fome. Deus me livre de precisar vender alguma coisa. Eu entendia que venda era uma coisa que ficava empurrando para outra pessoa aquilo que ela não precisava. Eu tinha todas as crenças limitantes que você pensava em vendas eu tinha. Só que quando eu comecei, então a minha chave, ela não veio para o empreendedorismo. A minha chave, ela veio para o autodesenvolvimento. Porque eu comecei a pensar, tá, tem que ter mais coisas aqui. Então, eu falei, deixa eu entender. Aí eu fiz um pouquinho de filosofia. Aí eu fui começar a ler umas outras coisas. Aí eu comecei a fazer curso. Aí foi pro Uhum. mundo da vida, de curso de a jornada do autoconhecimento. Acho que foi uma das primeiras que eu fiz. Uhum. E aí é um caminho sem volta, né? Começou, É, e daí eu ia até te naturalmente perguntar, isso virou para o empreendedorismo. sim. Eu ia te perguntar quais foram as suas referências nessa época. Porque pode ter alguém aqui que está assistindo que também está nesse início, né? E acho que seria interessante compartilhar essas referências, as pessoas. Então, até tem uma coisa engraçada. Eu acho que eu tenho. Eu não sei se eu apaguei esse post meu no Instagram, não. Mas eu escrevi um texto uma vez falando assim: que um dia eu gostaria de ser famosa e se eu fosse famosa, eu ia ser entrevistada por alguém. E a pessoa iria perguntar quais são os livros que modificaram a minha vida Uhum. e eu falaria os livros. Bom, não sou uma pessoa famosa, mas quero aproveitar o meu pequeno momento de fama para falar em termos de referência, assim. Uhum. Mas brincadeira à parte. O que acontece? Quando eu era muito jovem, eu devia ter uns 9, 10 anos, Uhum. eu li Poliana, que é um livrinho, né, assim, ele é Clássico, bonitinho, né? ele é um clássico, ele é um livro bonitinho, e ele tem eu não sei o que do contente, que era uma ideia de você sempre... A Poliana tinha uma vida muito difícil e o pai dela... O jogo do contente, que Isso. era ela sempre olhar as coisas pelos aspectos positivos. E para mim, criança, para mim, 9 10 anos, isso foi muito impactante. Foi uma lição, assim, extraordinária, porque eu fazia esse exercício, eu me lembrava da Poliana, e eu fazia esse exercício quando as coisas aconteciam, assim, coisas que eu não gostava Uhum. muito, que eu não estava muito feliz. Então, eu posso dizer que Poliana foi uma das grandes referências, porque foi esse livro que começou a me abrir para essa coisa que a minha forma de pensar impactava na minha vida. É Uhum. claro que eu não entendia isso com essas palavras, eu não Sim. sabia explicar isso desse jeito. Pronto, então Poliana foi uma dessas minhas referências com 10 anos. Quando eu tinha 25 anos, e eu lembro da idade, porque esse livro mudou muita coisa dentro de mim, que Uhum. chama O Poder do Agora, do Hector. Não sei o nome do autor, mas é um livro muito conhecido, Sim.
que na verdade que é uma ideia muito simples, mas que ele trouxe como uma referência muito interessante, que é você se concentrar no agora. Simples, simples assim. Então a gente deixa de depressão, que é aquele excesso do passado, deixa de ansiedade, que é aquele excesso de futuro, e vive no agora. E esse livro, de uma certa forma, me deu uma mudança de mental muito grande. Porque eu consegui observar. Ele foi tão impactante porque exatamente eu me lembro a idade que eu estava quando isso aconteceu. Então eu estava num período de meio de faculdade, meio de relacionamento, meio tudo. Então o Poder de Agora foi realmente uma grande referência. E aí teve 292 livros depois disso. Meu Mas Deus. eu posso dizer que essas construções, elas não vão. Essas mudanças na gente, e eu não considero nada mudada, não, acho que eu tenho um caminho enorme para percorrer, elas não são coisas específicas. Ela é, sabe, um tijolinho? É Construidinho o outro. processo, né? Exatamente. Mas então eu gosto de. Então, se eu fosse famosa, eu responderia isso na minha entrevista. Já tá realizando um sonho aí. Ai, olha aí. Hoje eu vou colocar. Se eu tivesse. Eu não sei se eu apaguei esse post ou não do Instagram. Se eu tiver ele, eu vou colocar cheque. Luciana, você falou para mim, né, anteriormente, que você tem projetos, né, na sua cidade que você trabalha. E como você acha que esses projetos, trabalhar com essas pessoas, é, influenciam no seu trabalho como profissional e no seu desenvolvimento pessoal? Então, então assim, para as pessoas, né, que não me Sim. conhecem, entender hoje quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu realmente tenho um pouco de dificuldade para falar o que eu faço, porque eu faço algumas coisas. Uhum. Então, eu estou envolvida com a Baraba Advocacia, que é um escritório de advocacia. Eu estou envolvida com a Roda de Negócios da Baraba, que é essa comunidade de empreendedores. Eu estou envolvida com a Vinha Negócios, que é essa empresa de treinamento presencial. Mas eu também estou envolvida com outras 3 instituições que são trabalhos voluntários que eu faço. Então, eu tenho um podcast na Associação Comercial da minha cidade, em que a gente conta histórias de empreendedores lá. Eu também sou presidente de um conselho que chama Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que também a gente roda por essa associação comercial, em que a gente pensa projetos para mulheres. E também estou envolvida numa outra instituição, que é o Sindicato dos Produtores Rurais, com uma feira de negócios que a gente está organizando para 2024. Então, assim, eu navego bastante entre grupos, né? E como que eu percebo que isso me ajuda? Tudo tem a ver com desenvolver habilidades. Quanto mais projetos eu me envolvo, quanto mais volume de coisas eu tenho, mais habilidosa eu vou ficando. E eu vou desenvolvendo algumas outras, que é aquela ideia dos soft skills, sabe? Sim, sim. De você aprender um pouco sobre comunicação, porque cada grupo desse comunica-se de uma forma, cada projeto desse é um jeito que esse projeto precisa ser elaborado. Então isso vai e ao mesmo tempo me dá muita alegria, me dá vida social, me dá tudo, porque eu vivo nessas paradas, assim, sabe? Então, eu acho que no fim do dia tem a ver com isso, com desenvolver habilidades. E aí, daí tem um detalhe em relação à questão de desenvolver habilidades. Que eu estava conversando sobre isso hoje no meu Instagram, que eu estava fazendo uma mesa aposta e lembrando do conteúdo do livro Designer para quem não é designer. Sim, já ouvi falar já. Que esse livro tem essa pegada dos 4 princípios do design, que tem a ver com isso. Aquilo que você aprende, independente do que seja, pode ser o conteúdo mais estranho que tiver, você consegue aplicar em outras coisas. Então, eu acho que eu estar envolvida nesse monte de coisas hoje vai fazendo isso.
eu vou trazendo de A para B. Por isso que eu volto no meu propósito de conexões. Quando eu falo que eu faço conexões, Ana, você não tem ideia do tanto, porque eu conheço muita gente de lugares completamente diferentes. Uhum. Entende? Quando E aí eu um falei dia eu pra tava, você. um dia eu tava conversando com o Felipe e eu falei exatamente isso. De que a parte que eu mais gosto da comunicação é conversar com as pessoas. E como conectar e conhecer a história de pessoas é uma paixão mesmo que eu tenho. Acho que me motiva ali todo dia estar nessa profissão, né? Que legal. É, e o que é muito bacana é exatamente você fazer isso, ouvir a história das pessoas. E detalhe, todo mundo tem uma história muito legal. É porque a Sim. gente às vezes não sabe contar a nossa própria história, o que entra nos soft skills, que é a gente aprender a contar a própria história. E você ouvindo, você exatamente, sabe ouvindo de verdade? Não ouvindo mais ou menos, mas aquele ouvindo. Uhum. Porque se você conversa comigo, você está me ouvindo, daqui a pouco você está conversando com o Felipe, você está ouvindo o Felipe, você Uhum. consegue. Ó, Felipe, essa ideia que você está trazendo, eu acho que a Luciana pode te ajudar nisso, 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 porque ela faz aquilo, Uhum. aquilo, outro. Sabe? Sim. Fica natural isso, assim, não tem para onde você ir. Você vive isso o tempo todo, você está pensando nisso o tempo todo. Sim. É muito legal você trabalhar com pessoas, acho que, né? É um privilégio. É um desafio. Essa é a sua primeira experiência de como que é a tua história como é publicitária a tua formação? Eu faço jornalismo. Ah, jornalismo. Isso. Então, eu já trabalhei com um pouco de tudo. Eu já fiz assessoria de imprensa, já trabalhei em uma produtora de podcast, já trabalhei como social media. E hoje, além de Your Club, eu trabalho com jornalismo de economia também. Então, e aí a gente vai me. Jornalismo de economia, você faz o quê? Você faz pesquisas de economia e faz Eu, análise sobre isso? eu cubro hard news, que é notícias quentes, né? Notícias que saem todo dia sobre o universo da economia. A minha especialização é sobre o universo de cripto. Ah, Então eu cubro todo esse universo. Então eu faço notícias pequenas, reportagens, entrevistas com as pessoas desse ramo também. que legal. Ah, não foi à toa que o Felipe te achou, né? É, mas então, trabalhar com pessoas é muito bom e essas pessoas também têm o trabalho delas, né? Então, como é esse seu dia a dia trabalhando com empresas e empreendedorismo de pequeno porte, né? Porque esse é o seu foco bastante, né? Quando eu estava lendo sobre você, você fala muito sobre esse tamanho, né? Esse porte de empresas, né? Eu acho que assim, não foi uma coisa escolhida propriamente dito, sabe? Mas Sim. acho que tem a ver com comunicação. Porque o que acontece? E também tem a ver com a minha realidade. Uhum. O empreendedorismo que eu falo é o empreendedorismo que eu vivo. Uhum. Quiçá, quando eu for grande, talvez a minha comunicação até tenha uma modificação. Mas até dentro da própria advocacia. Não que eu viva muita advocacia, eu acho que o papel que eu menos exerço hoje é o papel de advogada. Mas a minha comunicação, ela nunca foi uma comunicação de corporações. Uhum. Ela não é uma comunicação de corporação e não é uma coisa que eu quero me comunicar. Eu não quero me comunicar com corporações. Eu gosto de pessoas. Sim. E eu tenho interesse em pessoas. Então é natural que eu esteja envolvida com pequenos empresários ou com médios empresários. Uhum. Entende? Porque é com essa pessoa que eu consigo conectar. Porque eu não tenho menor vontade de ficar elaborando uma proposta, discutindo o preço, que é uma coisa muito típica de corporações, sabe? Uhum. Sim. De fazer portfólios elaboradíssimos, com as palavras certas, com os gatilhos, com não sei o quê. Não é esse o universo que eu quero. Eu quero o universo da honestidade, eu quero o universo da disponibilidade. Eu
Uhum. Meus clientes de advocacia, eles falam para mim que um dos diferenciais do meu trabalho como advocacia, e é verdade, apesar que é trabalhoso, é a minha disponibilidade. Eu respondo todo mundo. Sim. Eu não sou aquela advogada que você vai mandar um WhatsApp e eu vou olhar 2 semanas depois. Ou eu vou pedir para uma secretária responder. Uhum. Para Deus, se algum dia eu tenho volume para precisar fazer isso, mas hoje eu não preciso. Então, eu respondo. O Sim. meu cliente, ele tem um canal aberto comigo a hora Então, e isso está dentro dos meus princípios, dos meus valores do escritório, inclusive, sabe? E são valores que, para as corporações, são indiferentes. Sim. A corporação busca outra coisa. E eu não quero, não me interessa. Eu tenho interesse por pessoas. Eu quero. Me estimula muito. A história do Felipe, por exemplo, é uma história que me estimula muito. Uhum. Porque é uma história que eu vi, eu posso dizer, sem medo de errar, que eu estava lá quando a Year Club começou. O Felipe e eu fizemos reuniões iniciais para a gente começar, quando ele estava começando a pensar qual era o formato que ele ia trabalhar, entende? E isso me dá uma alegria genuína. Cara, quando eu vi a Year Club virando aplicativo, eu comemorei isso tanto quanto o Felipe comemorou. E a equipe, né? Porque eu sei o que precisou acontecer para essa ideia deixar de ser ideia e ser materializada. Então, esse aspecto me deixa muito feliz. Então, eu gosto disso, então por isso que eu converso com esse tipo de público. Então, até agora tá bom. E acho que a maior prova dessa conversa com seus clientes, essa conexão, é o Roda de Negócios, né? Acho que é um case de muito sucesso, essa proximidade, e como surgiu o Roda de Negócios, né? Mas trazendo para cá, para o Your Club, eu queria saber, né, de você, como que o Your Club ajudou na história do Roda de Negócios. E como você acha que isso foi uma história mútua, né? Porque você pode ter ajudado o Your Club, mas o Your Club também ajudou você. Como você acha que essa conexão pode ter ajudado os dois projetos? Olha, no nosso caso, literalmente não é uma situação subjetiva, não. De assim, eu acho que Sim. ajudou por conta disso e o Felipe poderia dizer, eu acho que ajudou por conta daquilo. O que aconteceu? O encontro Roda de Negócios, antes de existir o nome Roda de Negócios, ele começou no final de 2022. Porque eu tinha um grupo de pessoas, de empreendedores, que eram meus clientes e tal, e a gente se encontrava de 15 em 15 dias. E a gente, nesses encontros, nós trazíamos, né? Nossa ideia sempre foi criar inteligência no grupo, através de repertório e tal, e ajuda mútua. Então, esse grupo ele já existia. O Felipe, ele chegou para mim por conta de uma indicação da Cineira Helena, inclusive, e ele chegou para fazer contrato. O Felipe veio, ele estava montando, né, um trabalho e ele precisava de um contrato de prestação de serviço e ele chegou. E quando ele chegou, nós entregamos o contrato para ele, entreguei e tal. E o convidei para participar da roda de negócios e ele achou a ideia interessante. Então ele começou a participar conosco. Então a história, a roda de negócios da Baraba Year Club, ela é muito ligada. Por quê? Porque o Felipe já estava trabalhando nessa ideia de ter comunidades. Ele, claro, a coisa não estava tão elaborada quanto está elaborada agora, nesse momento, mas ele já vinha trabalhando. Inclusive, o contrato que a gente fez de prestação de serviço tinha a ver com a Air Club. E aí a gente meio que se juntou. Ele vinha participar conosco, mas ele também trazia a ideia da Year Club e a gente discutia. E nós começamos juntos, porque ele precisava de uma comunidade para ele até testar a própria Year Club. Porque a gente sabe que toda essa parte de desenvolvimento, né, até chegar ao ponto em que tudo funciona, demora um pouco. Então, as nossas histórias, elas se mesclam. Quando o Felipe veio e disse, gente, eu gostaria de uma comunidade para fazer isso,
foi o momento que eu visualizei, foi o Felipe que me ajudou a visualizar isso, que aquilo que eu tinha organizado, que era um formato gratuito, que eu nunca tinha pensado naquilo como um produto, na verdade era um produto. E Sim. aí o Felipe e outros membros da roda de negócio me ajudaram a profissionalizar a ideia. Então, a gente tem de forma muito atuante o Felipe, a Vivi, a Camila, Uhum. tem grupo, né? Grupos de pessoas, o Leonardo, a Simone, que são pessoas que foram, a gente foi se reunindo e foi pensando na roda como, então, uma comunidade e uma comunidade que teria caráter pago. Então, foi nessa Uhum. hora que nós nos transformamos nesse produto. Então, assim, a minha história do Felipe, ela liga-se muito porque o Felipe colaborou para que eu visse que a roda de negócios era um produto. E a Uhum. roda de negócios, nós colaboramos com o Felipe porque nós demos a ele uma oportunidade de teste com pessoas reais, com um produto real, Sim. diferente dos testes que ele faria Uhum. só no laboratório, vamos dizer assim. Então, a nossa história se mescla muito e a gente fica muito feliz de fazer parte disso. Agora, né, com o lançamento de Your Club aí para o mundo, né, para todo mundo ter esse privilégio, como você acha que Your Club pode ajudar no futuro o desenvolvimento do rol de negócio, né? Como esse projeto pode crescer? Então, a Year Club, eu acho que o próprio propósito da Year Club vai ajudar a roda de negócios da Barata. Que sentido? Quando o Felipe traz, né, a Year Club traz esse propósito do autodesenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo, diz muito respeito à roda de negócios da Baraba. Porque Uhum. quanto mais autodesenvolvimento, tanto individual quanto coletivo no grupo, melhor a gente funciona quanto grupo. E a Air Club, ela é uma excelente ferramenta para que a gente consiga trabalhar essa inteligência e essa ajuda mútua que são os nossos pilares na rota de negócios, Uhum. de uma forma muito visível dentro da Your Club. E agora, Uhum. a nova proposta da Your Club, porque assim, no primeiro momento da Your Club, ela seria para comunidades fechadas. E Uhum. agora, nessa segunda fase, até pós descobrimento aí do Felipe do propósito, é que ele resolve fazer essa rede que vai ser aberta e que é uma Isso. rede social que visa, então, essa questão do autodesenvolvimento individual e coletivo. Então, se a Your Club conseguir realizar, que eu acredito que ela vai realizar, a função primeira dela, que é isso, naturalmente ela deixa a roda de negócios mais forte. É realmente Uhum. uma relação de muita troca. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a roda de negócios da Baraba for uma comunidade forte, com um número grande de membros, melhor a Your Club vai conseguir se posicionar e entregar para nós tudo que a ferramenta precisa. Sim. Então, a única coisa que eu penso, assim, eu acredito muito que a Your Club vai estourar a partir do momento que ela for lançada, sabe? Sim. Sim. Uhum. E eu fico me sentindo muito privilegiada, porque nós fomos a gente não bebeu água Uhum. limpa. A gente bebeu água da fonte. A gente nem esperou essa água cair na lagoazinha para a gente beber água limpa, entende? E isso nunca vai ser tirado de nós. Eu estava brincando com o Felipe. A hora que você tiver com milhões de usuários, todas as entrevistas que você vai dar, você vai falar assim, a primeira comunidade que nós tivemos foi a roda de negócios da Barata. Acho que é um privilégio, né? Eu estou conhecendo esse projeto também de perto antes do lançamento. É um privilégio. Imagina você, então, de estar lá desde o começo, desde a ideia do Felipe. Acho que quando a gente está vendo o produto pronto, é realmente uma realização pelo sonho dele, pelo que pode acontecer, né? Como Exatamente. você falou mesmo. Está finalizando aqui, mas temos algumas perguntas ainda, mas só se alguém quiser fazer alguma pergunta,
Aqui está aberto, então podem ficar à vontade, pode mandar aqui, que aí eu passo para a Luciana. Legal. Luciana, finalizando aqui, então, como você se sente, como você já falou, né, dessa conexão, mas como você se sente como ser humano mesmo, cuidando e aprendendo com o grupo de empreendedores que é a Roda de Negócio? Então, eu vejo que isso é. Bom, daí a gente acaba dando volta e voltando na mesma parada que tem a ver com propósito, né? Quanto que você sabe no fim do dia? Quando você faz a sua análise de fim de dia, né? O análise da Uhum, sua consciência, ou né, muitas pessoas que fazem reflexão sobre a morte, que é uma boa reflexão para se fazer, porque uma das formas da gente viver um pouco melhor é reflexionar sobre a morte. uhum, E daí você faz essa pergunta, sabe? Assim, quem que foi eu na fila do pão da vida? uhum, Quem foi? Eu fui a pessoa que fui proativa e que fiz aquilo que eu acreditava, ou que eu tentei fazer aquilo que eu acreditei, ou que eu acreditava, ou eu fui a pessoa mais covarde que fiquei querendo fazer, mas sem fazer e tal. Eu gosto de pensar que eu sou essa pessoa corajosa. E uhum. aí, pelo fato de eu ter essa coragem, eu acabo atraindo outras pessoas corajosas. E eu acho que é isso, sabe? No fim do dia, nós vamos todos dormir tranquilo. O Felipe vai dormir tranquilo porque ele está fazendo aquilo que ele está sendo chamado a fazer. Uhum, Eu vou dormir tranquila porque eu estou fazendo aquilo que eu estou sendo chamada a fazer. O resultado disso, eu não sei se a roda de negócios vai sobreviver como um produto por muito tempo. O uhum. Felipe não sabe se a Your Club vai estourar ou não vai, o que vai acontecer. Mas não tem a ver com isso, entende? Tem a ver a motivação está em fazer o melhor que a gente pode. O Uhum. que eu entrego na roda de negócios e o que o grupo entrega de modo geral lá é o melhor que nós podemos. O resultado disso é Deus. A gente põe na mão Sim, dele e ele que decida se isso vai ser. Porque tá tudo bem, entende? Tá tudo certo. sim. A gente desenvolveu habilidades nesse período. A gente se conectou. A gente construiu esse pertencimento. Porque se tem uma coisa que, dentro dos grupos de qualquer comunidade, não é da nossa especificamente, claro que na nossa a gente sente muito isso, é esse pertencimento. A Uhum, roda de negócio, como a gente trabalha com nichos completamente diferentes, as pessoas entenderem que ali ela está no local em que ela vai ser acolhida. Aqui na roda, as dores e os desejos eles são muito parecidos, porque independente se eu presto serviço de marketing como a Camila, ou de tráfego pago como o uhum, Leonardo, ou de comunidades como o Felipe, no fim do dia, as nossas dores e sonhos são muito próximos. uhum. Então, estar com esse grupo é isso, dar uma literalmente dar uma comunidade. Porque empreender é uma coisa meio solitária. As Uhum. pessoas, principalmente se você for de uma família que não tem, que a família não é empreendedora, a minha família, por exemplo, o que você acha que eu saí? Eu pedi exoneração de um cargo público de procuradora no dia 31 de maio de 2020. 2020, maio de 2020 foi o período da primeira paralisação nacional em relação ao Covid. Sim. Quais frases você acha que minha mãe e companhias falaram para mim quando isso aconteceu? Você é Acho que não louca? foram de muito incentivo, né? De forma, você é louca. Pelo menos aí você tem salário. Como é que você vai começar um escritório fechado que você não pode abrir? Então, Uhum. assim, é natural que os nossos familiares tenham medo. Imagina, não era um grande salário, mas eu deixei de é uma rede, um salário sempre é uma rede. Então, e eu não tinha esses muitos exemplos de empreendedores. Porque nas nossas cidades eles têm mais o empresário, que é o dono lá da cafeteria, do supermercado, de não sei o quê, essas pessoas ou são os funcionários. A gente não tem esse meio termo, que são esses prestadores de Uhum. serviços e essas pessoas que estão empreendendo pela internet e tudo mais.
Então isso é muito solitário. E a gente está num grupo. Tanto é que o nosso grupo é muito heterogêneo. A gente tem médico, arquiteto, tem setor de tráfego, a gente tem. E pessoas do Brasil inteiro. E eu acho que isso que torna a roda de negócio tão legal de se estar. E a ferramenta Your Club facilita muito a gente estar. Acho que isso fecha essa parada. Sim. E para finalizar aqui, Luciana, um passarinho me contou que você está lendo muito literatura clássica ultimamente. Ah, Eu queria Felipe saber se Fofoqueiro. eu queria saber se você tem alguma indicação desse livro para empreendedores que estão começando agora, ou para quem quer aproveitar uma boa leitura, porque é sempre bom, né? Ana, pensa numa pergunta danada que você acabou de fazer, porque você me falou assim, Ana, estamos encerrando, já estamos indo para o fim aqui. E quando a gente fala do assunto literatura, é um assunto que eu acabo falando bastante sobre ele. O que acontece com literatura? Inclusive, eu penso isso em relação. Eu comecei essa minha construção de pensamento em relação a operadores de direito, propriamente Uhum, dito. Literatura clássica, e por que eu estou falando de clássico? Porque eu estou falando de clássico porque o clássico é um livro que sobreviveu nas mais diversas gerações. sim. Então, agora especificamente, eu estou lendo Dom Quixote. Dom Quixote é o livro que foi escrito em 1600 e pedradinha. Uhum, Então, faz quase 500 anos que esse livro vem passando de geração em geração e ele faz uhum, sentido para todas essas gerações, tanto é que chegou para sim. nós e a gente reconhece esse livro como um clássico. Então, o que acontece com literatura? E a literatura clássica de um modo geral? Ela é um autor que escreve bem, que consegue condensar o que é um ser humano nas maiores complexidades dos seres humanos. Uhum, Porque enquanto seres humanos, nós somos capazes das piores crueldades que existe e nós somos capazes dos maiores atos de amor que existe. E para piorar isso, a gente carrega essas duas paradas dentro de nós, porque não existe o ser humano que só faz crueldade, assim como não existe, com exceção dos santos, os seres humanos que só fazem bondade. E mesmo os santos, as histórias de vida dele normalmente são terríveis e que depois que eles melhoram. E daí, graças a sim. Deus, Deus perdoa e tá certo. Então, o que a literatura, quando a gente pensa em literatura clássica, o que ele faz? Que oportunidade a gente tem quando a gente volta para a literatura clássica? A gente consegue entender o ser humano dentro das suas complexidades. E quando a gente pensa em empreendedorismo, nós não estamos pensando em achar uma solução para um problema? Sim. Quando você entende esse ser humano em complexidade, o teu olhar é como se você abrisse as suas possibilidades de olhar, sabe? Uhum, O teu olhar fica mais inteligente para entender as complexidades e naturalmente buscar as soluções, que é o que o empreendedorismo traz como solução. E eu comecei a pensar nisso como operadora de direito, porque, cara, direito é um ramo, principalmente direito público, ele é um ramo de pessoas que estudam muito. Nossa, você pega um juiz, imagino. a gente não tem noção como um juiz, um promotor, um defensor, essas profissões, eles estudam os níveis, as provas. Um juiz hoje é aprovado com 92, 93% da prova. É uma coisa assim Uhum, absurda como essas surreal. pessoas estudam. Mas elas estudam muito coisas relacionadas a direito e não necessariamente a coisas relacionadas à vida real. E é Uhum, por isso que a gente vê decisões judiciais, às vezes, tão deslocadas daquilo que o nosso pai, o nosso avô, teria uma solução melhor, entende? sim. Porque por uma situação empírica, o meu avô conseguia ver a realidade, às vezes, muito melhor do que esse operador do direito, que é um gênio que fala de teses assim, com muita propriedade. Porque ele não conhece o ser humano. E ele não conhece porque nas faculdades a gente fica lendo doutrina, doutrina, Sim. doutrina e não lê literatura.
Então, hoje eu estou na campanha da literatura por conta disso. Não faz todo sentido, porque aí a gente vai crescendo, aprendendo tudo na tese e a prática que é ser humano, né? A gente lida com o ser humano, a gente deixa de desejar e acaba tomando decisões e coisas que não condizem, né, com a realidade, só na Exa prática, só na teoria. Exatamente, porque o que acontece? Porque a gente tem três conselheiros, vamos dizer assim, para quando a gente vai tomar qualquer decisão. A gente tem o conselheiro número um, que são os nossos sentimentos. Pensa num conselheiro muito ruim para nós. Porque se você está com raiva da pessoa, você toma decisão com raiva. Se você está Sim. apaixonado, ou seja, todos aqueles sinais, se for pelo sentimento, você está apaixonado agora, daí você não leva nada daquilo em consideração. Então, o conselheiro sentimento, ele é muito ruim. Um segundo conselheiro que nós temos são os nossos pensamentos. Ocorre que os nossos pensamentos, ele só sabe aquilo que ele sabe. Tem até uma frase que eu nem sei se é real, mas dizem, né, que quando os espanhóis aportaram no México, né, nessas regiões, os incas, eles não viam os barcos. Porque como eles não tinham na imaginação deles o que era um barco, Sim. ele não conseguia visualizar o que era aquilo. Então, os nossos pensamentos, eles não são um bom conselheiro, porque ele só conhece aquilo que ele conhece. Então, o que a gente tende a fazer? A tomar uma decisão atual frente a uma decisão que a gente já tomou anteriormente, porque o que a gente conhece é aquilo lá. Então, ele é melhor do que o conselheiro sentimento, mas ele não é o melhor conselheiro. Sim. E o terceiro grande conselheiro que nós temos diz respeito à nossa intuição, nossos valores e aquilo que a gente consegue construir de repertório. Então, quando eu me permito conversar, quando eu me permito observar e quando eu me permito abrir meu campo de conhecimento do que é a realidade, eu estou alimentando esse meu terceiro conselheiro e eu consigo tomar decisões melhores. Então, quanto mais inteligente, porque a gente pensa assim, ó, e isso não tem a ver com dinheiro, porque tem pessoas que estouram, ganham um super dinheiro, nossa, que ela vira e daqui a pouco essa pessoa desaparece. Por quê? Ela teve uma sorte de vida que levou ela lá. Quem é que sobrevive de verdade? Você pega um Flávio Augusto na vida. O Flávio Augusto da vida, ele é essa pessoa que tem esse conselheiro intuição muito bem construída. Porque ele foi colocando camadinhas de decisões corretas, de busca de informações, de conversas com pessoas. E ele vai construindo o negócio a partir disso e o negócio reflete quem é ele. Então, hoje eu acredito muito nisso, sabe? As coisas que eu estou envolvida refletem quem sou eu, inclusive nas mazelas. Sim. O que não dá certo ainda sou eu. Mas eu estou buscando e eu tenho tempo, tá tudo certo, é uma construção mesmo. Então, eu estou na campanha Leiam Literatura. Não, eu amei quando o Felipe me falou isso, né? Porque de um tempo pra cá eu falei assim, não, minha meta por ano, pelo menos, ela é 2 livros clássicos. Então aí essa ajuda também eu a aumentar meu repertório aí, sabendo que você gosta de um livro, entra nas minhas metas de leitura desse ano, hein? Faça isso, porque assim, ó, o que eu tenho percebido, Ana? Duas coisas em relação a esse assunto que pode ser interessante aí para a comunidade da Air Club. A gente tem uma oportunidade hoje que a gente não tinha alguns anos atrás, que é participar de clubes do livro. Eu participo pelo menos dos 3 clubes. Isso ajuda muito, porque você lê em conjunto, você tem um professor que se aprofunda naquilo. Então, por exemplo, a gente, num dos livros que eu li vários clássicos. A Sustentável Leveza do Ser, Crime e Castigo. Mas Crime e Castigo, por exemplo, é um livro difícil de ler. Quando a gente lê num clube do livro, quando um professor
traz todo o contexto do autor, como que foi a vida dele, como que aquele livro foi escrito, tudo. O livro faz muito sentido, sabe? Uhum. Então, é uma boa oportunidade da gente participar de clubes do livro. Tem muitos clubes interessantes por aí que não são caros e que vale a pena. E porque daí você vai ter algumas aulas. O segundo, assim, eu vim passando de fases na vida. Eu sempre li, Uhum. isso é uma coisa que sempre esteve comigo. Mas eu estava numa época, um pouco anterior, que eu estava muito no princípio, a sutil arte de ligar o foda-se, Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, O Sim. Poder do Hábito, Tribos, Essência. Essa gama de livro aí, que eles são ótimos, maravilhosos. Eu acho que eu sempre li isso, Uhum. vou continuar. O Desperte Seu Gigante Anterior, esse tipo de livro. Só que eu tenho percebido que muitas pessoas, principalmente desse mundo do digital, estão ficando só nesses. Sim. E só esses livros, eles não resolvem a vida como um todo, porque ele não te dá maturidade. Ele vai te Uhum. ajudando a arrumar uns pedacinhos da tua personalidade. Mas essa essência, ela vai vir através da espiritualidade, naturalmente, e ela vai vir através de um desses instrumentos que é a literatura clássica. Sim. Então, E for... realmente, hoje eu tô jogando muito nesse time, assim, eu tô bem insuportável com esse assunto. Esse é outro assunto que eu falo o dia inteiro sem cansar. Ah, eu adoro também, adoro. Luciana, agora a gente realmente está encerrando. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que participou, já saiu, né? E também te agradeço, Luciana, por aceitar esse convite, por aceitar falar comigo, né? Se mostrar tão disposta e aberta a responder minhas perguntas. Foi um prazer te conhecer. Quero muito conversar com você outras vezes. Vamos sentar para conversar de livro, vamos tomar um Ah, café. E também te agradeço pelo Air Club, né? Por fazer parte dessa história e por estar aqui novamente, escrevendo mais um capítulo com a gente, né? muito legal. Nossa, Ana, muitíssimo obrigada. Ó, a pessoa que é amiga dela, sempre traga seus amigos para live. Ó, a Simone, que bonitinha. Ó, a Luciana, que fala rica sua, traz os amigos para live. A Juliana, amei, muito obrigada. Parabéns às duas, a Simone tá falando e a Luciana tem as. Eu também, eu sou perigosa. Você não me dê, você não me dê ousadia, não, porque eu vou longe. Ana, muitíssimo obrigada. De novo, seja bem-vinda à equipe. Você está entrando numa equipe maravilhosa. A gente conhece algumas pessoas, não todos da equipe da Air Club, né? Mas assim, a gente tem um contato muito grande com a Gabi. Tivemos um contato com a Thaís também. Uhum. Seja bem-vinda aí à equipe Air Club. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Eu me chamar aqui para falar todo dia, eu tô dentro. Não me põe para escrever, me põe para falar. Pode deixar, vou te chamar outras vezes. Felipe autorizar. Muito obrigada, então. E compartilha comigo a live. Vou Pode, deixar salva lá no meu. pode deixar, então. Então, para o público aí, acompanha a rede social do Air Club e para o lançamento, para outras novidades. Gente, até a próxima.